Olá, a nossa aula de hoje é sobre matrizes. O que vem a ser matrizes? Matrizes nada mais é do que dados numéricos organizados numa tabela, como nesse exemplo aqui, ó, tá? Temos aqui 2 produtos e suas saídas de venda numa confeitaria. O bolo de chocolate teve 500 saídas em janeiro, se venderam 500 unidades, né? 450 unidades em fevereiro, o bolo de morango 450 em janeiro e 490 em fevereiro. Então, organizamos esses dados numéricos numa tabelinha, tá? E como que nós representamos esses dados numéricos como uma matriz? Dessa forma aqui, ó. Representamos a matriz com uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Pode ser qualquer letra, eu peguei o A, que é bem de costume dos livros, sabe? Sempre vem o A, é mais usado, mas é qualquer letra, tá, pessoal? A é igual. Aí, coloco em colchetes esses dados numéricos. Então, aqui tem esses dados numéricos representado como uma matriz, tá? Quem são esses dados? As saídas de vendas do bolo de chocolate e de morango, organizados em linhas e colunas. Então, assim, ó, se forma uma matriz, tá? Uma letra maiúscula, dados numéricos entre colchetes, ou parêntese, que é os 2 modos mais usados, tá? Como essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas, nós dizemos que ela é uma matriz 2 por 2. Coloquei aqui também para vocês tomarem nota, tá? Forma genérica de representar essa matriz. Está aqui, ó. Chamei a matriz de A e coloquei aqui, ó, o elemento 500 como elemento A11. Por quê? Esse dado numérico 500 ficou como A11, porque essa forma aqui, ó, que eu coloquei para vocês, é a forma genérica de representar uma matriz. Ou seja, eu posso colocar aqui no lugar do A11, A12, A21 e A22 qualquer dado numérico, tá? Por exemplo, o 500, ele é o elemento A11, porque ele está na primeira linha e primeira coluna, tá? Observem que este primeiro número aqui, ó, representa a linha e o segundo número representa a coluna, tá? É o endereço deste número. Onde ele está? Na primeira linha e primeira coluna. Por isso que ele é o elemento A11, tá? O 450. Aonde ele está aqui na matriz? Ele está na primeira linha e segunda coluna. Verifique que é mesmo, a primeira linha e segunda coluna. Então, ele é o elemento A12. O 450, aonde que ele está? Ele está na segunda linha e primeira coluna. Então, ele é o elemento A21. O 490, ele está na segunda linha e segunda coluna. Por isso, ele é o elemento A22. Agora, pessoal, vou passar para vocês aqui uma explicação sobre tipo de matrizes, tá? Tá bem apagadinho aqui, ó, este livro meu, porque eu tenho ele há bastante anos, e ele tem um conteúdo muito bom, e eu creio que dá para vocês enxergarem daí, né? Tipo de matrizes. Matriz quadrada. Quem é a matriz quadrada? É a matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas, tá? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. A é igual menos 8 aqui dentro do colchete, né? Uma matriz. Essa matriz, ela tem uma linha e uma coluna. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 1. Este outro exemplo aqui, a matriz B. Ela é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Então, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Essa matriz C aqui, ela tem 3 linhas, né, ó, e 3 colunas. Mesmo número, né? 3, tanto de linhas como de colunas.
Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Outro tipo de matriz é a matriz linha. Essa é fácil, né? O próprio nome já diz. É a matriz que possui somente uma linha, como neste caso aqui, ó. Nessa matriz A e nessa matriz B. Outro tipo de matriz é a matriz coluna. Também o próprio nome já se explica sozinho, né? Matriz coluna é aquela que possui somente uma coluna, como neste caso aqui, ó, na matriz A e na matriz B. Agora, pessoal, passarei algumas atividades para vocês referente a este conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Até mais!